Olá, graça e paz. Eu sou Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. É possível assistir esse conteúdo também em nossa página do YouTube, DS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, aperte o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo e compartilhe a mensagem do Reino de Deus. Hoje começamos fazendo menção à celebração pelo aniversário de 504 anos da Reforma Protestante, comemorado dia 31 de outubro. A data marca o início da Reforma Protestante, que ocorreu em 1517, quando Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra a venda de indulgências em troca do perdão de Deus pelos pecados. Esse episódio faz lembrar os 5 solas, que são os pilares da Reforma Protestante. 1. Sola Scriptura. Somente a Escritura é o nosso manual de fé. 2. Sola Fide. Através do arrependimento e por meio da fé somos salvos. 3. Solus Christus. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 4. Sola Gratia. Somente pela graça de Deus somos salvos. 5. Soli Deo Gloria. Somente Deus merece toda a honra e glória. O fenômeno da Reforma Protestante, ocorrido dia 31 de outubro de 1517, na Europa do século XVI, foi um movimento reformista muito importante da chamada Idade Moderna. A data marca um novo momento na história da Igreja, com 3 grandes princípios: a preponderância da Bíblia, a importância da fé, a fé em Jesus Cristo e a noção da graça. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Martinho Lutero. Mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Após uma noite de exaustivo trabalho, pescadores desembarcam na praia sem ter conseguido pescar nenhum peixe sequer. Porém, os mesmos estavam sob o olhar atento de Jesus, que se utiliza de um dos barcos para dali pregar a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. E como Deus não fica devendo nada para ninguém, aquele que era um instrumento de trabalho para o negócio de pesca de Pedro, Tiago e João, o barco, após ter sido emprestado para a obra do Senhor, a pedido de Jesus, é conduzido de volta ao lago, debaixo da autoridade da palavra de Jesus, que foi dada a Pedro. Observe que haviam 2 barcos, porém Jesus entra em um dos barcos, daqueles que haviam sido escolhidos por Deus para serem cooperadores no projeto de Deus. E a partir desse barco, um milagre acontece. E como as bênçãos de Deus não se encerram em nós mesmos, acontece o transbordo para o outro barco, ou seja, para as outras vidas. Deus tem os seus escolhidos para uma missão de transbordar na vida de outros o que o Senhor já colocou dentro de cada um de nós. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Primeiramente, Pedro, Tiago e João, mesmo cansados e frustrados, emprestaram o barco a Jesus e, na sequência, foram obedientes à palavra do Mestre. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, você precisa agir debaixo dessa palavra, para que outras vidas sejam alcançadas e assim seja continuada a obra para a qual o Mestre nos chamou. Ou seja, temos que romper as redes que nos limitam, que é isso que eu estou fazendo aqui, rompendo as redes que me limitam, buscando esse entendimento na palavra de Deus que liberta, que rompe todo o desânimo e a frustração pelo que deu errado no passado. Vamos supor que Pedro, em vez de ter obedecido à palavra de Jesus, tivesse dito: Senhor, nós estamos cansados, somos pescadores experientes e posso lhe afirmar que o mar não está para peixe. Deixa para uma outra oportunidade. Certamente teria perdido a oportunidade da vida dele.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Enfim, seja o que for que tenha lhe paralisado, se existe alguma ferida ainda não cicatrizada, você precisa vencer isso. Se dar uma chance, mesmo que se arrastando, vá na direção do Senhor e se mova pela palavra que sai da boca do Senhor sobre a sua vida. Ir para o lago mais fundo do conhecimento dele. Você é o que o Senhor diz que você é. Se até hoje você acreditou no que disseram de ruim sobre você, ou mesmo fracassou na caminhada, assim como Pedro, Tiago e João, após uma noite de pesca fracassada, estou aqui para lhe dizer que tudo é possível àquele que crê. Porque Jesus te ama e tem um propósito para a sua vida. Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Por mais conhecedores que sejamos de um ofício, seja como empresários da pesca, como Pedro, Tiago e João, seja como administradores em qualquer outro negócio, professores, médicos, etc. Existem momentos que todo o nosso conhecimento não é suficiente para resolver certas situações, e onde se encerram as nossas possibilidades diante de nossa frágil compreensão e poder para resolver essas situações. Na dependência daquele que é todo-poderoso, ocorre a transformação e o milagre acontece. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Diante do peso da glória de Deus, os olhos de Pedro se abrem e ele se vê insignificante e humildemente se reconhece pecador. Como se dissesse: sou indigno diante da tua grandeza, Senhor. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E assim é revelado a Pedro o seu chamado. Veja, Deus chamou Pedro com um propósito específico, que foi se ajustando ao entendimento de Pedro à medida da caminhada com Jesus, que teve seus altos e baixos, típico de homens e mulheres limitados, como eu e você. Mas entre esses altos e baixos vividos no relacionamento de Pedro com Jesus, Jesus foi se revelando a Pedro, até que Pedro pudesse ser lapidado e se convertesse de fato, e ser transformado num líder com uma missão tão relevante para a Igreja de Cristo. E quem diria que aquele homem simples e rude, de temperamento impetuoso e impulsivo, pudesse ser um escolhido nessa proporção? Pedro era um improvável, assim como eu e muitos de nós. Assim Deus chamou também Tiago com um propósito. Deus chamou João com um propósito. Deus chamou Saulo, que se tornou Paulo, com um propósito. Deus chamou Dani com um propósito. E Deus chamou você, diga o seu nome, com um propósito. E assim todos os seus filhos e filhas. Em resumo, todo o nosso esforço naquilo que está fora do nosso propósito só nos causa desgaste e frustração. Aqueles pescadores vinham de mais uma noite de trabalho rotineiro e não teriam deixado esse legado se não tivessem tido um encontro com Jesus e se submetido à palavra dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra revelada, que estava ali ao lado daqueles homens. E temos a Bíblia como a palavra que nos habilita para toda boa obra do Senhor.
através da revelação dada pelo Espírito Santo a cada um de nós. Pare de se cansar nessa busca por aquilo que Ele não te chamou para fazer. Se mova pelo seu propósito. Busque intimidade com Deus, um lago mais fundo. E você descobrirá o seu propósito através da essência que é a parte dele em você e transbordará naquilo que Ele te chamou, o chamado. Gaste tempo em se encontrar do lado de dentro, onde o seu espírito pode ouvir a voz do Espírito de Deus. E a partir desse encontro mais íntimo e profundo, o lado de fora será transformado na sua vida e a partir da sua vida. Que essa mensagem possa dar fruto e traga ao seu coração a devida clareza do propósito de Deus e de Jesus para a sua vida. O Senhor faça prosperar o seu caminho, em nome de Jesus. Amém. E aleluia! E vamos agora ao nosso quiz bíblico, para testar os seus conhecimentos e curiosidades bíblicas. O nível médio. Vamos à primeira pergunta. Quantos livros tem na Bíblia? Letra A. Tem 66 livros no total, estando divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Letra B. Existem 73 livros no total, estando divididos em 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Letra C. A quantidade de livros pode variar. Isso acontece devido à existência de diversas versões e subdivisões. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Resposta correta é a letra D, todas as alternativas estão corretas. A Bíblia tem 66 livros inspirados que são aceitos por todos os cristãos. No entanto, precisamos considerar que a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa usam versões da Bíblia que possuem livros a mais em relação à Bíblia usada pelos protestantes. Na Bíblia evangélica ou protestante, tem 66 livros no total, divididos em 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Na Bíblia Católica, existem 73 livros no total, divididos em 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Já na Bíblia Ortodoxa, a quantidade de livros pode variar. Isso acontece devido à existência de diferentes versões e subdivisões da Igreja Ortodoxa. Essa diferença no número de livros ocorre no Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, não há qualquer diferença. Pergunta 2. Na Bíblia, Deus criou o universo através da sua palavra. Quem estava com Deus na criação do mundo? Letra A. Os três. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Letra B. Somente Deus. Letra C. Somente Jesus. Letra D. O Espírito Santo. Resposta correta está na letra A. Os três. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus, como primeira pessoa da Trindade, é agente responsável pela criação do universo, mas a Bíblia diz que ele não é o único. Também tiveram parte o Divino Espírito Santo e Cristo Jesus. Em Gênesis 1:1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1:2 diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Em João 1:3, falando de Jesus, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, Deus se descreve no plural. Veja Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vamos à pergunta número 3. Complete o texto bíblico. No princípio era o Verbo. E... Letra A. Todas as coisas foram feitas por ele. Letra B. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Letra C. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Letra D. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória. Respondeu corretamente quem disse letra C. Em João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos à pergunta 4. Qual o nome do lago onde aconteceu a pesca maravilhosa de Lucas 5? Letra A, Lago de Merom. Letra B, Lago de Genezaré. Letra C, Lago de Tiberíades. Letra D, Lago de Herom. Resposta correta, letra B, Genezaré. Em Lucas 5:1, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Vamos à quinta e última pergunta. Em Lucas 5, com qual frase Jesus revelou a Pedro o seu chamado? Letra A, serás pescador de homens. Letra B, lancem as redes de vocês para pescar. Letra C, apacenta as minhas ovelhas. Letra D, você será chamado Pedro, pedra. Resposta correta está na letra A. Lucas 5:10, na parte B, de agora em diante você será pescador de gente ou de homens. O até então pescador continuaria sua profissão, agora como missão, porém não mais com redes de pesca, e sim pregando a palavra de Deus. Fiquem na paz que só o Senhor pode dar, e até a próxima, se Deus quiser.